Imagine só, aos 34 anos, Fiona Bennett é considerada a ovelha negra da família. Um fracasso aos olhos de quem deveria apoiá-la. Quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Pergunta a mãe com aquele tom cortante que só quem cresceu ouvindo críticas conhece. A irmã, sempre com um sorriso irônico, reduz seu trabalho a apenas organizar festinhas. Para eles, ela está estagnada, vivendo de migalhas. O que ninguém desconfia é que Fiona é dona da Harper Ventures, uma empresa avaliada em 2 milhões de dólares, com filiais em Tampa e Miami. Durante anos, ela guardou esse segredo, cansada das comparações e do julgamento constante. Mas tudo está prestes a mudar. Na noite do tradicional baile beneficente da família, que ironicamente foi organizado por ela mesma, algo acontece que deixa todos sem palavras. O sorriso de superioridade da irmã some. A língua afiada da mãe emudece. E a verdade cai sobre eles como um raio. Quando o gerente do seu centro de eventos avança, agradece publicamente e a chama de chefe, os olhares de espanto são o prato principal da noite. Fiona saboreia cada segundo daquele momento. Dias depois, quando eles voltam arrastando-se pedindo ajuda, ela já tem a resposta perfeita na ponta da língua, palavras que devolverão cada insulto com juros. Se você já foi subestimado pela própria família, sabe como essa história dói. Mas espere para ver como Fiona vira o jogo. Porque acredite, o que vem pela frente vai te deixar de queixo caído. Crescer nos subúrbios de Orlando foi sinônimo de aprender uma lição amarga. Para os Bennett, o valor de uma pessoa se media por títulos e salários. Janette Reed, sua mãe, uma advogada aposentada de língua ferina, nunca perdia a chance de lembrá-la de suas falhas. Você está desperdiçando sua vida com coisas sem importância, dizia, enquanto tomava seu café na mesa de jantar impecável, os olhos cheios de desdém. Donna, a irmã mais velha, uma estrela da advocacia financeira, complementava com um risinho de deboche. A Fiona, organizar festas não é bem uma carreira, né? Cada palavra doía, mas ela engolia o orgulho, sabendo que jamais entenderiam sua paixão por criar momentos inesquecíveis. Philip, seu pai, engenheiro civil que passava os dias projetando pontes, era um espectador mudo daqueles ataques. Assentia em silêncio às críticas da esposa, evitando encarar a filha, e seu mutismo falava mais alto que qualquer sermão. A única que enxergava Fiona era a tia Marie Sullivan, uma educadora aposentada de sorriso acolhedor. Depois dos jantares de família, ela a puxava para um canto, a voz firme mas carinhosa. Não deixe que apaguem seu brilho, minha querida. Você nasceu para criar, não para se enquadrar. Essas palavras eram seu escudo nos dias em que se sentia invisível dentro da própria casa. Desde pequena, a família girava em torno dos triunfos de Donna. Aos 13 anos, Fiona assistiu a mãe pendurar no muro da sala o certificado de oradora da formatura da irmã, o rosto iluminado de orgulho. Isso sim é fruto de trabalho duro, declarou, lançando um olhar de lado para Fiona, como se dissesse, você jamais chegará lá. Donna absorvia cada elogio, sua autoconfiança inabalável. Com uma bolsa integral em direito e ainda nos 20 anos, fechando negócios milionários com bancos em Orlando, ela era a estrela de todos os encontros familiares. Enquanto isso, Fiona era apenas uma sombra ignorada. Mas ela não era uma sonhadora vazia. Aos 15, organizou seu primeiro evento, um show de talentos para o clube de teatro da escola. Passou semanas coordenando artistas, desenhando cartazes e brigando por um orçamento maior. Quando o auditório lotou e o público aplaudiu de pé, sentiu uma faísca acender dentro de si. Ao contar à mãe, porém, ouviu apenas um desdém. Que fofo, Fiona, mas isso não é uma habilidade de verdade. Você precisa de algo estável, como a Donna. A irmã riu, jogando o cabelo para trás. Quem sabe você organiza a festa da minha promoção quando eu virar sócia? O tom condescendente queimava, mas Fiona mordeu a língua, guardando aquela raiva para transformá-la em combustível. Os anos se passaram e as pequenas vitórias foram ignoradas. Aos 17, arrecadou $3.000 com uma venda de bolos beneficente para um abrigo local. Tia Marie aplaudiu mais alto que ninguém, mas a mãe mal piscou. Concentre-se nos estudos. Você não vai para a faculdade para brincar de organizadora de eventos. Donna, com um revirar de olhos, completou. É Fiona, não perca tempo com essas bobagens. Cada palavra cavava um vazio, mas também acendia uma chama. Ela jurou a si mesma que provaria seu valor, não por eles, mas por ela própria. O silêncio do pai doía de um jeito diferente. Não era cruel como a mãe nem arrogante como Donna, mas sua omissão gritava. Em um churrasco de família, Fiona o ouviu gabando-se para um vizinho sobre a última vitória judicial da filha predileta. Ela vai longe, disse a voz transbordando orgulho.
Quando mencionou seu papel na organização do festival de primavera da escola, ele apenas deu um tapinha desatento em seu ombro. Que legal, Fiona murmurou, já virando-se para o copo de cerveja. Ela queria gritar, mas em vez disso, canalizou toda aquela frustração para seu sonho. Tia Marie foi seu porto seguro. Aparecia em cada evento escolar, câmera na mão, registrando cada detalhe. Depois de um festival comunitário que Fiona organizou aos 16, a tia a pegou pelo braço. Você tem um dom, minha menina. Unir pessoas assim não tem preço. Enquanto a família via sua paixão como um passatempo, Marie enxergava um futuro. Sem saber, suas palavras plantaram a semente de tudo o que viria a seguir. Aos 18, fez uma promessa. Construiria uma vida nos seus próprios termos, independente do que pensassem. As comparações constantes com Donna, seus diplomas, seu escritório de canto, seus ternos impecáveis, só alimentavam sua determinação. Não seria a fracassada que lhe impingiam. Provaria que sua paixão frívola era capaz de mover montanhas, mesmo que eles nunca vissem isso chegando. Enquanto a irmã assinava contratos milionários com bancos, Fiona começou a trabalhar meio período em uma empresa de eventos locais. Matriculou-se na Universidade da Flórida Central, mergulhando no curso de gestão de eventos com uma intensidade que nem ela mesma entendia. Enquanto Donna era celebrada por seus casos jurídicos, Fiona traçava seu próprio caminho, decidida a transformar sua vocação em algo concreto. As aulas eram exigentes, logística, orçamento, marketing, mas era o trabalho prático que a fazia brilhar, a chance de criar experiências que deixavam marcas. Seu primeiro emprego sério veio aos 19, em uma pequena empresa de Orlando que cuidava de conferências corporativas e casamentos. Era faxineira de luxo, carregava cadeiras, checava listas de convidados, resolvia crises de última hora, como o catering que não aparecia. Em uma noite caótica durante uma gala para uma startup de tecnologia, consertou uma falha no projetor segundos antes do discurso do CEO. A cliente apertou sua mão, os olhos brilhando. Você salvou a noite, Fiona. Naquele instante, ela soube. Não estava apenas movendo móveis. Estava fazendo a diferença. Aos 20, cruzou com Cynthia Ward, uma lenda no ramo de eventos em Orlando. Uma mulher de meia-idade, olhos aguçados e um dom para transformar o caos em perfeição. Fiona foi designada para sua equipe em um leilão beneficente em um hotel no centro. Observou Cynthia negociar com fornecedores, acalmar clientes em pânico e converter um salão sem graça em um espaço deslumbrante, tudo em uma tarde. Ao final, Cynthia a chamou de lado. Você tem instinto, Fiona, Cynthia disse, os olhos brilhando com uma mistura de aprovação e desafio. Mas instinto sem estratégia é como um foguete sem combustível. Fique comigo, e eu te ensino a comandar o espetáculo. Eu me agarrei a cada palavra dela como se fossem instruções de sobrevivência. Cynthia se tornou minha mentora, minha guia no labirinto caótico e glorioso dos eventos. Ela me ensinou a ler os clientes antes que abrissem a boca, o modo como os dedos tamborilavam na mesa, a hesitação ao escolher um cardápio, o brilho nos olhos quando uma ideia os conquistava. Aprendi a esticar um orçamento até o limite sem sacrificar a excelência, a tecer uma rede de fornecedores que respondiam ao meu chamado mesmo à meia-noite, a transformar um impossível em como não pensei nisso antes. Não é só logística, ela repetia, batendo o dedo na própria têmpora. É visão. É antecipar o que ninguém mais vê. Eu absorvia tudo, passando noites em claro rascunhando propostas, observando cada movimento dela em eventos de alto risco, desde galas com políticos até casamentos de celebridades onde um detalhe errado poderia virar escândalo. Até meu terceiro ano de faculdade, já coordenava casamentos íntimos sozinha, colhendo elogios de clientes que nem sequer pisavam o pé ao descobrir que ainda era estudante. Minha família, é claro, não viu nada disso. Num jantar de ação de graças, minha mãe perguntou sobre minhas aulas enquanto servia a abóbora. Mencionei, distraidamente, um projeto em que havia planejado um retiro corporativo fictício para uma nota. Isso não é uma carreira de verdade, ela cortou, secando as mãos no guardanapo com um gesto final. Você deveria trocar para a administração. Algo sério. Minha irmã, Donna, ergueu a taça de vinho do outro lado da mesa, o sorriso irônico estampado no rosto. Sim, Fiona. Não dá para pagar aluguel com confetes e balões, sabe? Meu pai, como sempre, permaneceu em silêncio, mexendo o purê como se pudesse encontrar ali uma saída para a tensão. Apertei o garfo até os nós dos dedos ficarem brancos, engolindo as palavras que queimavam minha garganta. Cada comentário deles era como um ventinho contra as chamas da minha determinação, só as fazia arder mais forte. Tia Marie, porém, era minha aliada silenciosa.
Ligava depois dos meus projetos maiores, pedindo cada detalhe como se fosse uma relíquia. Quando contei sobre o festival comunitário que ajudei a organizar aos 21, arrecadando $5.000 para a biblioteca local, seus olhos brilharam pelo telefone. Você está construindo algo especial, Fiona. Não deixe ninguém te fazer duvidar disso. Suas palavras eram âncoras nos dias em que me sentia à deriva. Até me formar, aos 22, já tinha um portfólio que muitos profissionais levavam anos para montar, almoços corporativos impecáveis, campanhas de arrecadação que superavam metas, um festival de música que lotou o parque da cidade. Um de meus professores escreveu numa carta de recomendação: Fiona não é apenas uma organizadora, é uma líder nata, capaz de transformar o caos em arte. Cynthia, é claro, também notou. No meu último evento sob sua tutela, um leilão beneficente para um hospital infantil, ela me observou resolver uma mudança de última hora no local sem perder o sorriso. Você está pronta para voar sozinha, disse, a voz firme como aço. Comece seu próprio negócio, Fiona. Você tem tudo o que precisa. Caminhei pelo palco da UCF no dia da formatura não apenas com um diploma, mas com a certeza de que aquele papel era meu passaporte para provar ao mundo, e a mim mesma, que eu não estava brincando de fazer festinhas. Aqueles anos me esculpiram. Cada noite sem dormir, cada crise resolvida nos bastidores, cada aperto de mão que selava um novo contrato tinha forjado uma confiança inabalável. Não estava atrás de um emprego. Estava atrás de uma vida onde pudesse criar momentos que ecoassem muito além do dia seguinte. As dúvidas da minha família? Os sermões da minha mãe? As farpas de Dona? O silêncio complacente do meu pai? Tudo virou ruído de fundo. Eu sabia para onde ia. E nada, nem mesmo eles, me impediria. Aos 24, decidi sair da sombra que me haviam imposto. Com o diploma da UCF no bolso e as lições de Cynthia gravadas na pele, estava pronta para construir algo que fosse só meu. Fundei a Harper Events, uma operação modesta em Orlando, começando com aniversários de 50 anos e conferências para pequenas empresas locais. Meu primeiro trabalho foi a celebração de bodas de ouro de um casal em Winter Park. Passei semanas garantindo um catering impecável, projetando um arco floral que parecia saído de um conto de fadas e coordenando uma banda ao vivo, tudo com um orçamento que faria qualquer contador chorar. Quando o casal ergueu suas taças sob as luzes cintilantes, agradecendo com os olhos úmidos, cada hora de sono perdida valeu a pena. Os primeiros meses foram brutais. Eu era um exército de uma só mulher. Negociava contratos de manhã, resolvia crises logísticas à tarde e à noite, montava mesas com as próprias mãos se fosse preciso. Mas cada evento era uma aula mestra. Aprendi a pechinchar com fornecedores até eles cederem com um sorriso, a conquistar clientes hesitantes com um plano tão detalhado que não havia espaço para nãos, a improvisar quando um DJ cancelava na última hora ou quando uma tempestade ameaçava arruinar um casamento ao ar livre. Aos 25, já tinha uma reputação, a garota que transformava o impossível em claro, deixe comigo. Clientes começaram a me procurar diretamente, ignorando empresas maiores. Fiona, você é uma mágica, disse-me o diretor de uma ONG local depois que converti seu jantar beneficente lotado em um evento que arrecadou o dobro do esperado. Aquela confiança alheia era o combustível que me mantinha em movimento. Aos 26, dei o salto que mudaria tudo. A Sunshine Celebrations, uma pequena empresa de eventos em Orlando, estava à beira do colapso, mal gerenciada, afogada em dívidas, com uma reputação manchada por atrasos e desorganização. Onde os outros viam um naufrágio, eu enxerguei uma oportunidade. Com as economias dos meus primeiros trabalhos e um empréstimo bancário que me fez suar frio, comprei a empresa. Cynthia me advertiu, é um risco, Fiona. Mas se alguém pode revirá-la, é você. E então, com suas palavras ecoando na minha mente, comecei a reconstruir. Você não está comprando uma empresa, ela havia dito. Está construindo um legado. Cortei gastos desnecessários, renegociei contratos com fornecedores, troquei o nome por Harper Events. Em menos de um ano, estávamos no azul, com uma agenda lotada de eventos em toda a Flórida Central. A expansão veio natural. Abri uma filial em Tampa, mirando no mercado de convenções que explodia na cidade. Contratei uma equipe enxuta, treinei cada membro no meu estilo Henderson e fechei um contrato para uma feira de tecnologia que atraiu milhares. O sucesso me deu asas. Um ano depois, inaugurei um escritório em Miami, mergulhando de cabeça no cenário vibrante de casamentos de luxo e festas noturnas. Voava entre as cidades, supervisionando operações, conhecendo clientes e ajustando cada detalhe até ficar perfeito. Aos 28, a Harper Events foi avaliada em $2 milhões,
Um número que, mesmo impresso em relatórios, ainda me fazia piscar incrédula. Mas não contei à minha família. O peso do julgamento deles era uma sombra que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Você é inteligente demais para isso, Fiona. Arrume um emprego de verdade, minha mãe havia dito num jantar de Natal, quando eu tinha 25 e respondi, evasiva, que só trabalhava com eventos. Dona, é claro, não perdeu a chance. Talvez você possa organizar a festa de final de ano do meu escritório Sou, o tom carregado de deboche. Meu pai continuou calado, mexendo a comida no prato como se pudesse apagar a cena. Tia Marie, no entanto, me lançou um olhar cúmplice por cima da mesa. Mentir doía, mas a ideia de ver meu sucesso reduzido à sorte, ou perda de tempo, era pior. Cíntia percebeu minha frustração durante uma noite de planejamento, quando eu deixei escapar um suspiro mais longo que o normal. Por que não conta para eles? Perguntou, franzindo a testa. Balancei a cabeça. Eles só vão menosprezar. Chamar de modinha de fase. Ela assentiu, compreensiva. Então continue construindo, Fiona. Deixe seu trabalho falar por você. Aquelas palavras se tornaram meu mantra. Cada contrato assinado, cada cliente satisfeito, cada evento que superava expectativas era um tijolo na parede que eu erguia entre mim e as dúvidas deles. Não estava mais provando nada a eles. Estava provando a mim mesma que era capaz de criar algo duradouro. Nos meus 30 e poucos anos, a Harper Events era uma máquina bem oleada. Lidávamos com casamentos de capa de revista, retiros corporativos em resorts de luxo, até um festival de música que atraía multidões de todo o estado. Tinha uma equipe em quem confiava, sistemas que funcionavam como relógios suíços e uma reputação que abria portas antes mesmo de eu bater. Mas para minha família eu ainda era a menina que brincava de organizar festas. Num casamento de prima, aos 29, minha mãe me puxou para um canto. Você está quase nos 30, Fiona. Hora de crescer, disse, a voz afiada como uma lâmina. Dona que ouvirá riu baixinho. Deixa ela, mãe. A Fiona adora ser a party planner da família. Mordeu a língua até doer, sabendo que mais cedo ou mais tarde, eles teriam que engolir cada palavra. Esse dia estava próximo. E quando chegasse não seria com fanfarras ou discursos. Seria com a força silenciosa de quem já havia construído um império sem precisar do aplauso de ninguém. Porque eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava dominando. E em breve eles viriam. A doninha de Harper Events. Assenti mantendo a voz impassível, enquanto selecionava nosso espaço principal no coração de Orlando, um salão que eu mesma havia transformado em epicentro de eventos de alto nível. Essa gala em prol do hospital infantil não era apenas mais um compromisso, era minha chance de brilhar. Mas o peso da revelação que viria me apertava o estômago como um nó de aço. Me atirei nos preparativos com a fúria de quem tem algo a provar, não a eles, mas a mim mesma. Cada detalhe deveria ser impecável, não pelo aplauso alheio, mas para esmagar, de uma vez por todas, os rótulos que me colavam como etiquetas baratas. Edward Payne, meu braço direito, um estrategista meticuloso de quase 40 anos, que carrega Harper Events nas costas A3, cruzou os braços sobre a mesa enquanto revisávamos os números. Este é o nosso maior evento, Fiona, ele disse, os olhos brilhando com a mesma determinação que queimava em mim. Traçamos o plano. Catering fechado até terça, lista de convidados finalizada na quinta, e a decoração instalada na manhã do grande dia. Nada poderia escapar. Nada. Os nomes na lista eram um manifesto, COR que moviam Orlando filantropos com cheques gordos, até algumas celebridades locais que eu mesma havia convencido a comparecer. Liguei para um magnata da tecnologia, ex-cliente de eventos passados, e saí da chamada com um compromisso de 6 dígitos. Você sempre entrega, Fiona, ele disse, e aquela confiança alheia foi o oxigênio que faltava para minha chama. Patrocinadores? Conseguimos desde uma concessionária de luxo até um banco regional. Edward negociou com fornecedores até sangrar descontos, enquanto eu desenhava um programa que equilibrava sofisticação e impacto, porque não bastava arrecadar, era preciso deixar marcas. E lá estavam eles, minha família, como moscas no mel, minha mãe com suas mensagens diárias cheirando a desconfiança. Fiona, certifique-se de que a comida não seja uma vergonha, como se eu não tivesse organizado jantares para executivos da Fortune 500. Dona, com seu tom de superioridade ao telefone, não estrague tudo, é importante para a reputação da mãe. Como se eu fosse a criancinha que ainda precisava de supervisão. Meu pai, mudo como sempre, e tia Marie, a única que ousou enviar uma mensagem de apoio. Você consegue, Fiona. Sua fé era o único antídoto contra o veneno deles. À medida que o evento se aproximava, as noites se tornavam um campo minado de ansiedade.
Eu me revirava na cama imaginando o pior. O risinho de Donna ao ver meu trabalho, o desdém da minha mãe ao criticar algo que não entendia. E se descobrissem que Harper Events era minha? Chamariam de sorte? Ou pior, tentariam roubar o mérito, como faziam com tudo. Desabei com Cynthia sobre uma xícara de café. Você não está fazendo isso por eles, ela me lembrou firme. Você está fazendo pelo hospital, pelas crianças, por você. Suas palavras me ancoraram. Não se tratava de vingança. Tratava-se de poder. No dia anterior à gala, Edward e eu fizemos a inspeção final. Luzes ajustadas, som testado, cada lugar à mesa verificado 3 vezes. Vai ser um sucesso retumbante, ele disse, dando um tapinha no meu ombro. Sua confiança aliviou a pressão, mas a dúvida ainda coçava como uma cicatriz. Por anos eu havia escondido meu império atrás de um sorriso educado, protegendo-o de seus julgamentos ácidos. Agora, com centenas de convidados e centenas de milhares de dólares em jogo, a verdade era uma granada com o pino puxado. Não queria que explodisse. Ainda não. Na manhã da gala fui a primeira a chegar. O salão vazio era meu reino, mesas impecáveis, crachás alinhados, logos de patrocinadores reluzindo. Ali eu não era a filha problemática, a ovelha negra. Eu era a arquiteta de tudo aquilo. Respirei fundo, expulsando suas vozes da minha cabeça. Eles chegariam logo, minha mãe com seu ar de dona do pedaço, Donna com seu sorrisinho de quem já ganhou, meu pai com seu silêncio cúmplice. Não sabiam que estavam prestes a pisar em meu território. Ainda não estava pronta para revelar meu jogo, mas estava mais do que pronta para mostrar do que eu era capaz. Aquela noite não era só uma arrecadação. Era um palco. E eu, a diretora de uma peça que levaria uma década para ser escrita. Donna, que passará a noite inteira gabando-se da última fusão de seu escritório de advocacia, parecia querer sumir do mapa. O banqueiro com quem haviam conversado antes me cumprimentou com um aceno de cabeça, visivelmente impressionado. Peguei o microfone, minha voz serena como a superfície de um lago, enquanto por dentro a tempestade rugia. Agradeço a todos pelo apoio a esta causa, disse, dirigindo-me aos convidados, sem sequer lançar um olhar na direção da minha família. A Harper Events tem a honra de fazer a diferença. Os aplausos ecoaram pelo salão, e enquanto eu descia do palco, Cynthia me observava das laterais, seu aceno de aprovação valendo mais que qualquer elogio daquela noite. Os convidados se aglomeraram ao meu redor, patrocinadores apertando minha mão, mas minha mãe e Donna permaneceram em silêncio, seus sorrisos de superioridade desfeitos em cinzas. Meu pai murmurou algo sobre a sobremesa, os olhos fixos no prato, incapaz de me encarar. Aqueles anos de esconder meu sucesso se dissiparam como fumaça. Eu havia construído a Harper Events apesar deles. E agora, diante da elite de Orlando, eles viam a verdade nua e crua. Eu não era a filha que falhara. Eu era uma força da natureza. O silêncio constrangido da minha mãe, o rubor de vergonha em Donna, o choque estampado no rosto do meu pai. Tudo isso era a confirmação de que nunca mais poderiam me ignorar. Aquela noite eu havia conquistado meu lugar. E nada, nem mesmo eles, poderia tirá-lo de mim. 5 dias depois do baile, minha mãe me convidou para uma reunião familiar. Entrei em sua sala de estar impecável, onde Janete Philip, Donna e tia Marie estavam sentadas em torno da mesa de mogno, o ar pesado com uma mistura de tensão e expectativa. Preparei-me, sabendo que não se tratava de pedidos de desculpas pelos anos de menosprezo. Minha mãe pigarreou, a postura de advogada intacta. Fiona, preciso de um favor, disse, a voz cortante como uma lâmina. Estou lançando um projeto imobiliário e preciso de capital. Você tem conexões agora, não é? Donna entrou na jogada, o tom forçado. Minha firma está em uma situação difícil. Uma apresentação a um cliente da sua empresa poderia fechar um grande contrato. A audácia deles me atingiu como um tapa. Recostei-me na cadeira, o coração batendo forte, mas o rosto uma máscara de calma. Tia Marie observava em silêncio, os olhos brilhando com um encorajamento mudo. Querem minha ajuda? Perguntei, a voz firme como aço. A mesma ajuda da pessoa cujo trabalho vocês chamaram de frívolo. Minha mãe estremeceu, os lábios se apertando em uma linha fina. Donna corou, mas insistiu. Não seja dramática, Fiona. Somos família. Balancei a cabeça, as palavras deles ao longo dos anos inundando minha memória como uma enxurrada. Você disse que meu trabalho não era respeitável. Olhei fixamente para minha mãe. E você, Donna, afirmou que eu nunca chegaria a lugar algum. Construí a Harper Events apesar de vocês. E agora querem que meu sucesso salve. O silêncio tomou conta da sala. Meu pai fixava as mãos, incapaz de me encarar. Levantei-me, a voz inabalável. Não vou ajudar. Vocês deixaram claro que meu trabalho não merecia respeito.
então guardarei meus recursos para quem sabe valorizá-los. Tia Marie sorriu com orgulho, mas o rosto da minha mãe endureceu, e Dona parecia ter levado um soco no estômago. Saí, deixando para trás o espanto mudo deles. Dias depois, soube que o negócio imobiliário da minha mãe desmoronou sem o capital que ela tanto precisava. A firma de Dona perdeu o contrato, e sua reputação sofreu um baque quando os clientes descobriram que ela havia recorrido à irmã, fracassada, para salvar a própria pele. A crise financeira dela se tornou o assunto da elite de Orlando, um golpe amargo para o orgulho que tanto cultivavam. Um mês depois, sentada em meu escritório, contemplava a linha do horizonte de Orlando. O sucesso do baile havia impulsionado a Harper Events a novos patamares, e eu não tinha mais motivo para me esconder. Parei de atender às ligações da minha mãe, ignorei as mensagens de Dona e senti uma liberdade que nunca havia experimentado. Meu pai enviou um e-mail vago sobre nos falarmos, mas não respondi. Tia Marie apareceu com uma garrafa de vinho e seu calor humano. Você se manteve firme, Fiona disse, erguendo a taça. Isso é força. Seu apoio me lembrou que eu não precisava da aprovação deles para prosperar. A Harper Events florescia. Abri uma filial em Jacksonville, especializada em cimeiras corporativas e casamentos de luxo. Os clientes não paravam de elogiar, e minha equipe crescia, cada membro treinado com a precisão que aprendi com Cynthia. Inspirada por seu legado, criei um programa para jovens organizadores de eventos, oferecendo workshops e estágios para aqueles que, como eu, já haviam ouvido que seus sonhos não eram suficientes. Uma das estagiárias, uma jovem de 19 anos tímida e cheia de potencial, me fez lembrar de mim mesma naquela idade. Você me faz acreditar que posso conseguir, ela me disse após uma sessão. Aquelas palavras ecoaram mais fundo que qualquer contrato assinado. Olhando para trás, vi o preço do julgamento deles. O desprezo da minha mãe e de Dona não apenas me feriu, a cegou para o meu potencial. E agora colhiam as consequências. Suas oportunidades perdidas eram um resultado direto de terem me subestimado. E isso me ensinou uma lição que valia a pena compartilhar. Nunca subestime o valor de alguém pelo que faz. A paixão, quando alimentada, constrói impérios. Mas o preconceito derruba pontes, entre pessoas, sonhos e até famílias. Passei anos provando meu valor não para eles, mas para mim mesma. Agora vivia livre, cercada por aqueles que reconheciam minha força, como tia Marie e Cynthia, que nunca duvidaram do que eu era capaz. A todos que acompanharam minha jornada, obrigada por ouvirem. Seu apoio significa mais do que imaginam. Espero que minha história ressoe em vocês. Sejam quais forem seus sonhos, ou as batalhas que travam para serem vistos, o que essa história despertou em você? Compartilhem seus pensamentos. Adoraria ouvi-los. Porque no fim, nenhuma paixão é pequena demais para mudar o mundo.